Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Nosso objetivo é agregar valor em sua vida, e apenas pedimos que nos ajude no crescimento do canal, para que possamos trazer mais conteúdos educativos para você. Colabore com o seu like de incentivo e ative o sininho, comente se puder e compartilhe com seus contatos. Boa leitura! Introdução. Esse material que você adquiriu não só te ensinará como hipnotizar etapa por etapa, como te mostrará técnicas para seu dia a dia. Nele você irá aprender como fazer qualquer pessoa entrar em transe, como lidar com as situações, como ter mais confiança através da auto-hipnose, como você pode se tornar bom em qualquer coisa. Nele você vai encontrar técnicas de programação neurolinguística, linguagem corporal e hipnose. Você irá aprender como usar a hipnose para tirar vícios, medos e para entreter. Primeiramente, quero deixar claro que você não vai sair hipnotizando o mundo inteiro depois de ler esse material, mesmo as melhores técnicas introduzidas aqui. Você só ficará bom através da prática. Hipnose, como qualquer outro estudo, é algo sério que necessita muito de estudo e de prática. Se você pensa que é muito difícil, que nunca conseguirá hipnotizar alguém ou ajudar alguém com a hipnose, te dou 2 simples opções. 1. Desista agora e procure algo mais fácil que você goste de fazer, porque essa jornada vai te trazer estresse e paciência. 2. Enfrente a si mesmo e estude, se desafie. No começo você vai ficar estressado, mas tenha paciência. Te garanto que depois de todo o suor e paciência você terá sucesso em tudo que for fazer. Sabe por que hoje em dia muitas pessoas passam a vida toda trabalhando e sempre reclamando que não tem mansões ou um carro de milhões de dólares? Porque elas se contentam com o pouco que a vida oferece. E aposto que você não é assim. Se você pagou por esse material é porque quer seguir um caminho diferente. Não digo que você vai ficar rico com hipnose, mas vai ser alguém na vida. Você não precisa passar dias e noites inteiras lendo técnicas, mas apenas se dedicar o suficiente para conseguir algo. Se você viu que algo não deu certo, mude suas ações. Lembre-se, não existe fracasso, apenas resultado. Você não precisa ter superpoderes ou ser de outro planeta para aprender hipnose, apenas vontade e amor. Eu pelo menos não conheço ninguém com poderes que faça isso a não ser em seriados de TV como Vampiros Diários. A única pessoa que pode te impedir de fazer algo é apenas você, porque é você que vai conseguir ou não conseguir por não tentar depois. Não deixe que as pessoas enchem sua cabeça de merda. Se você quer algo, vá e pegue. Se você quer falar algo, vá e fale. Esse tipo de atitude é que leva ao sucesso. Sumário: linguagem corporal. 5. Programação neurolinguística. 6. Crenças limitantes. 7. Hipnose. 9. Como e por que acontece níveis de hipnose. 10. Loop hipnótico. 11. Etapas. 12. Aberração. 36. Cuidados na hipnose de rua. 38. Como abordar sujeitos na rua. 39. Tirando vícios, medos, dor. 41. Autoconfiança. 44. Extras. 45. Agradecimento. 48. Linguagem corporal. Tudo que você fala, o jeito como você fala, tudo que você faz, o jeito como faz, tudo isso é linguagem corporal. Se você fala alto, claro e pausado, andar com a cabeça erguida, com passos lentos e fazendo contato visual, vai passar confiança. Se você fala olhando para baixo, não projeta sua voz, você passa insegurança em tudo que fala, por mais que seja verdade. Uma dica de como adquirir confiança: entre nos lugares como se você fosse o dono do lugar. Se quiser chutar algo, você chuta. Claro que você não vai chutar nada e nem ninguém, mas a impressão que você precisa passar é essa. Nunca se incline para falar com as pessoas, isso aumentará seu valor. Uma outra dica muito boa, inclusive que eu uso: caminhe como se fosse famoso e todos te conhecessem. Aconselho a estar com os fones de ouvindo algo que te anime. Programação neurolinguística. Na PNL acredita-se que nosso cérebro é igual a um computador, e como em um computador, você pode instalar programas, desinstalar, programar, reprogramar. Um exemplo: em um computador, se queremos ver uma imagem, vídeo ou áudio, nos abrimos uma pasta. No nosso cérebro é a mesma coisa. Uma prova disso são nossas memórias. Quando nos lembramos de alguma imagem, inconscientemente olhamos para a esquerda para cima. E quando vamos criar algo, talvez mentir, nos precisamos acessar uma parte diferente do cérebro e olhamos para a direita para cima. Isso de olhar para cima, lados, etc. É como se estivéssemos abrindo uma pasta no nosso cérebro, igual ao computador. Faça o teste. Peça para um amigo pensar numa pessoa e depois peça para ele criar alguma história. Crenças limitantes. Ocorre quando você passa um bom tempo ouvindo que você pode ou não fazer algo na vida.
Ou até mesmo você acaba pensando que algo que tem em você pode te impedir de algo, e essa crença vai aos poucos crescendo em sua mente, até que um dia você não consegue fazer algo por causa dessa crença. Vou usar um exemplo meu para você entender melhor. Na minha infância nunca fui de me cuidar em relação à aparência, me vestia mal, me comportava de uma forma que não passava confiança, e meus colegas sempre debochavam dizendo que eu era feio. E isso foi cada vez mais crescendo na minha mente, até que tempo depois eu achava que nunca ia namorar por me achar feio. O problema das crenças é que quanto mais você tiver certeza dela, mais forte ela fica. Você pode se livrar de crenças limitantes tanto na hipnose quanto na PNL. Uma dica: você precisa lembrar de todas as vezes que você conseguiu algo e colocar na sua mente que você é capaz. No meu exemplo da aparência, para mim me livrar da 8. Crença: tenho a opção de pensar que já tive muitas mulheres lindas a fim de mim, que quando saio bem vestido com uma postura boa as mulheres olham para mim. Na PNL, imagine uma mesa, as pernas da mesa são os motivos e a mesa é sua crença. Meu exemplo: a mesa é minha crença feio e as pernas o motivo. Todos dizem que sou feio, as mulheres me olham com cara de nojo, não consigo encontrar alguém para namorar, tenho um nariz muito grande. Coloquei 4 motivos porque a mesa só tem 4 pernas, agora para você mudar essa crença você precisa mudar os pés da mesa. Exemplo: sou bonito, tem mulheres lindas a fim de mim, quando saio bem arrumado com postura boa as mulheres me olham, homens me perguntam o que eu tenho, sou o centro das atenções. Para você conseguir mudar a crença, você precisa ter nojo dos motivos negativos para você não repetir novamente. 9. Hipnose. O que é hipnose? Como acontece? Por que acontece? A hipnose se caracteriza como uma alteração de consciência. Nós temos a mente consciente e a mente inconsciente, no meio delas temos uma barreira que se chama estado crítico. Com a hipnose através da técnica distraímos o consciente, baixando o estado crítico, tendo acesso ao subconsciente ou inconsciente, e no subconsciente não tem certo, não tem errado, não tem limites, pelo motivo a nossa imaginação não ter limites. Quando não temos nenhuma alteração de consciência estamos no estado de alerta, assim a barreira crítica fica levantada. Por exemplo, quando alguém te dá uma escova de dentes, você pega e vê que é uma escova de dentes por causa da barreira crítica. Com a hipnose, através da técnica você distrai o consciente, baixando a barreira crítica, tendo acesso total ao subconsciente. Por esse motivo, quando o hipnotizador diz que vai dar uma escova de dentes para o sujeito e entrega um celular, o sujeito acha que está realmente com uma escova de dentes. O que acontece é que o hipnotizador resgata uma memória no subconsciente de algo, e como a barreira crítica é muito baixa, o sujeito perde a percepção consciente do 10. Que está realmente acontecendo na cabeça do sujeito, ele está realmente com uma escova de dentes. Níveis da hipnose. Existem 6 níveis: alerta, transe leve, transe médio, transe profundo, estado sonambúlico e o coma hipnótico. Beta ou hipnoidal, estado de alerta. Alfa ou leve, estado onde temos uma leve alteração da consciência. Estamos vendo um filme e não prestamos atenção quando alguém fala com os pontos sinais corporais. Relaxamento físico aparenta sonolência. Teta ou médio, estado onde a hipnose ocorre, podemos colocar e tirar sugestões como esquecer o próprio nome, colar os pés da pessoa no chão. Sinais corporais, respiração mais lenta e mais profunda, sensação de peso no corpo inteiro. Delta ou pesado, estado profundo de hipnose. A partir desse nível, podemos provocar alucinação tanto visuais como sinestésicas. Sinais corporais, não oferece resistência a sugestões. Sonambúlico, estado profundo onde o sujeito aceita as sugestões mais bizarras. Sinais corporais, o sujeito pode ficar de olhos abertos sem afetar o transe. Estado SDAIL ou coma hipnótico, estado profundo de 11.
Hipnose onde se consegue fazer anestesia para cirurgias em geral. Sinais corporais. O sujeito não responde a gritos, o sujeito consegue ficar em estado catalético ou anestesiado sem a sugestão. Loop hipnótico. No loop hipnótico envolve 4 elementos: fisiologia, experiência, imaginação e crença. Por exemplo, quando eu faço a mal colada que vou ensinar logo depois. Quando a pessoa estica o braço, é um processo fisiológico que vai gerar uma experiência de que a mão da pessoa está ficando colada, e essa experiência vai gerar a imaginação, está colando mesmo, e dessa imaginação vir a crença de que realmente está colado. Por isso usamos os exercícios ou pseudo-hipnose. Se conseguirmos fazer o sujeito entrar no loop, a hipnose ocorre mais fácil. Etapas: 12. Pré-talk, 13 rapport, 14 testes ou exercícios de sugestibilidade, pseudo-hipnose, 16 indução, 21 aprofundamento do transe, 30 signo sinal, 31 sugestões, sempre tirar uma sugestão quando for colocar outra, 32 sugestão pós-hipnótica, 35 presente hipnótico, 36 termino do transe, 36 13 pré-talk. O pré-talk é pessoal, é a parte mais importante do processo. No pré-talk você vai explicar sobre a hipnose, vai explicar o que é, como funciona, o porquê acontece da pessoa aceitar suas sugestões, você pode falar dos benefícios da hipnose. É muito importante você quebrar os mitos por ex falando que na hipnose a pessoa não faz nada que não queira. Você precisa dizer que a pessoa só é hipnotizada se ela quiser ser, é impossível hipnotizar alguém que não queira. Você pode dar um exemplo, pedir para a pessoa pensar em algo que ela goste muito de fazer, e falar que na hipnose é igual, a pessoa precisa querer. Você pode dizer que não são todas as pessoas que conseguem entram em transe rápido, tem algumas que demoram horas, dias. Segue abaixo um exemplo de pré-talk. Hipnose é um estado alterado de consciência alterada, por exemplo, quando o sujeito esquece algo simples como a chave de casa, quando o sujeito está vendo TV e não presta atenção nas pessoas falando, fica viajando, ou sono, todo mundo entra em transe antes de dormir. Entrar em transe é um processo natural. O sujeito só faz aquilo que está dentro da sua ética. 14. Como o sujeito não dorme de fato, ele não faz nada que não queira, fica ouvindo o hipnotizador o tempo todo. Esse papo de que o hipnotizador tem total controle sobre o sujeito é mentira. O sujeito só vai entrar em transe se ele quiser ser hipnotizado. A hipnose pode ser usada para muitos benefícios, ajudar com vícios, fobias, entretenimento, etc. Além disso, com a hipnose podemos nos livrar de crenças limitantes. Rapport. São técnicas psicológicas feitas para gerar confiança entre o sujeito e o hipnotizador ao longo da conversa. Pré-talk. O sujeito precisa estar seguro para ser hipnotizado. Você precisa passar segurança, e você fará isso com o rapport. Segue abaixo algumas dicas de rapport. Se você conhecer uma pessoa e conseguir espelhar a postura dela, imitar a linguagem corporal, postura, tom da voz, vai gerar rapport. Claro que será tudo inconsciente, mas a pessoa vai sentir como se te conhecesse há muito tempo e vai se sentir segura com você. Quando se apresentar, dar uma leve erguida nas sobrancelhas. Falar sobre a pessoa como se você a conhecesse há 15. Tempo ajuda muito porque vai passar a impressão que ela pode confiar em você. Falar sobre a pessoa também é chamado de leitura fria. Segue abaixo um exemplo. Se a pessoa gosta de sorrir, você pode dizer: percebi que você é uma pessoa que gosta de se divertir, você gosta de sorrir, demonstra que você é uma pessoa sociável. De repente você não é de chegar e conversar com qualquer um, mas você também não é o tipo de pessoa que fica toda hora quieta. Com a linguagem corporal você vai notando na pessoa e pode usar isso a seu favor dizendo que ela terá uma experiência bacana com hipnose pelos motivos que você percebeu. Se a pessoa fala com mais confiança, faz bastante contato visual, ela passa confiança pela postura. Você pode usar isso a seu favor.
Acho que você é uma pessoa que quando quer fazer algo, você vai e faz. Acho que você tem atitude suficiente para ser feliz. Aposto que quando você quer aprender algo você pratica até aprender, não importa o quanto difícil seja. Por esses motivos tenho certeza que você terá uma experiência bacana na hipnose. Se você percebeu, não importa qual seja a característica da pessoa, você vai usar aquilo para criar rapport. 16. Pseudo-hipnose. Conjunto de técnicas que simulam a hipnose real, alguns hipnotistas chamam de testes de suscetibilidade, porque estão como se estivessem testando a pessoa para hipnotizá-la, ou chamam de exercícios de sugestibilidade, porque estão meio que exercitando a mente do sujeito, ou vendo se o sujeito é fácil de ser hipnotizado. Como são testes fisiológicos, se a pessoa aceitar suas sugestões, todos funcionam bem, mesmo usando menos a fisiologia. Muitos hipnólogos e mágicos usam nos shows, hipnotistas no início da carreira que não têm muita confiança usam também. Alguns testes são fisiológicos, se a pessoa for bem sugestível, ela vai até o 4 nível fácil, e você pode brincar bastante. A partir do 4 nível já pode provocar alucinação tanto sinestésica como visual, sentir um cheiro que não está ali ou ver um ídolo. São eles mãos colada, dedos magnéticos, mãos magnéticas. Mãos coladas, fisiológico, peça para o sujeito entrelaçar os dedos e esticar os braços para frente com as palmas das mãos viradas para frente e diga. 17. Agradecimento pela foto, Tavani. Olhe para um ponto específico, aponte algum ponto, se concentra no que vou falar. Quero que você imagine que ao longo do que vou falar, que tem uma cola e seus dedos vão ficando completamente colados. Vou contar até 5, somente no 5, tente soltar mas não consegue. Imagine que estou passando a cola mais poderosa que você conhece. Passe sua mão nas do sujeito. 2. Talvez já esteja colado, e você vai percebendo que vai colando cada vez mais. 3. Quanto mais você esticar os braços e mãos para frente, mais colado eles ficam. Estique os braços e as mãos do sujeito. 4. Quanto mais tenta soltar, mais colados eles ficam. 18. Quanto mais força faz, mais colado fica. 5. Tente soltar mas não consegue, tente mas ele consegue, quanto mais força faz mais colado fica. Fale isso de forma impactante e apontando um dedo na cara do sujeito. Fisiologia. O fato do sujeito estar com os braços desta forma é natural ficar difícil de soltar, e quando você estica o braço e a mão fica mais difícil soltar ainda. Dedos magnéticos. Peça para o sujeito juntar e entrelaçar as mãos e deixar os dedos indicadores de pé, e peça para deixá-los um afastado do outro. Peça para o sujeito imaginar que entre os dedos tem uma força ou um imã superpoderoso que vai atrair os dedos. Diga, vou contar até 5 e esse imã ou força ficará cada vez mais forte. 19. Agradecimento pela foto, Tavani. 1. E o imã vai ficando mais forte. 2. Quanto mais tenta resistir, mais forte fica. 3. Imagine que toda vez que estalar meus dedos esse imã fica mais poderoso. 4. Isso muito bem. Se concentre e perceba. 5. Totalmente colado. Fisiologia. É natural dos dedos quererem se aproximar. Nesse ponto, se o sujeito for bem sugestionável, você pode fazer uma sequência com a cola. Imagine que estou passando um barbante entre seus dedos. 20. Amarrando bem forte e além disso vou passando aquela mesma cola que colou seus dedos 2 vezes mais forte. Vou contar até 3, somente no 3 tente soltar mas não consegue. 1. Bem colado. 2. Talvez já esteja colado, bem preso. 3. Tente soltar mas não consegue. Fisiologia. Dê uma pequena pressionada nos dedos do sujeito, assim fica difícil eles se afastarem. Mãos magnéticas. Peça para o sujeito esticar os 2 braços para frente e deixar as 2 mãos uma virada para a outra. Peça para o mesmo imaginar que tem um irmã superpoderoso entre suas mãos e que suas mãos são 2 barras de metal. Diga que quando você der o comando as mãos vão começar a se atrair. Toque nas mãos do sujeito e fale. E o
Man vai ficando mais forte, quanto mais você se concentra mais poderoso fica, se quiser pode fechar os olhos, e vê-a falando até as mãos do sujeito se tocarem, e se o sujeito for bem sugestionável você pode usar a mão colada na sequência. Fisiologia. Se você pedir para o sujeito bater palma e esfregar bem rápido e forte as mãos, irá gerar uma fisiologia para as mãos se aproximarem. 21. Indução ao transe. Agora vamos induzir o sujeito para o transe. Existem várias formas, algumas com ajuda fisiológica. Vou colocar algumas para você praticar e ficar bom. Mãos magnéticas. Arm pull. Aspiral. Dave Elman. Dave, você pode usar ela sozinha, ou depois de alguma outra indução. Magnéticas. É a mesma coisa que no exercício de suscetibilidade, pseudo-hipnose. Você só vai dizer enquanto as mãos vão se aproximando para o sujeito que em algum momento você vai tocar as mãos dele e falar dorme, e quando falar dorme, fale para ele se permitir relaxar profundamente, peça para ele fechar os olhos. Quando você tocar e falar dorme, jogue de forma segura as mãos para baixo. Assim o sujeito irá perder o equilíbrio e entrar em estado de relaxamento. 22. 23. Agradecimento pela foto, Gabriel. Arm pull. Peça para o sujeito lhe dar a mão como se fosse cumprimentá-lo. Peça para ele relaxar o braço e olhar fixo nos seus olhos. Diga, em algum momento vou falar, dorme, e você vai se permitir relaxar profundamente. Quando o braço do sujeito estiver mole você dá um puxão para baixo e fale com impacto, dorme. O puxão deve ser leve e não violento. Quando fizer o puxão, pegue na nuca do sujeito e puxe para seu ombro, para o sujeito jogar seu peso para você se achar melhor. Pode avisar antes que isso acontecerá. Essa indução funciona muito bem quando o sujeito já foi hipnotizado, assim você dá o choque. Puxão, ele perde o equilíbrio e entra em transe. 24. Uma indução de transe instantâneo. A indução de choque funciona bem por causa da parte reptiliana do nosso cérebro. Exemplo, quando estamos em situação de perigo, não conseguimos pensar direito, é como se entrássemos no piloto automático, e pensamos ou em fugir ou em ficar totalmente parado inconscientemente. Isso é como uma proteção para nos. Então, quando damos o choque, o cérebro do sujeito entende como se fosse uma situação de perigo e o sujeito acaba entrando em transe, instantaneamente como se fosse uma proteção para ele. 25. Repare minha mão direita, o movimento que fiz, dei um leve puxão na mão dela e falei, dorme, eu já tinha dito que em algum momento, diria dorme e ela iria colocar a cabeça no meu ombro e jogar o seu peso para mim. 26. Agradecimento da foto, Manu Reche. Espiral fisiológico, peça para o sujeito deixar os dois pés juntos e relaxar todo o corpo. Peça para ele olhar na ponta do seu dedo. Diga que os olhos vão mexer mas a cabeça não. Deixe seu dedo acima do olho do sujeito e faça movimento horário com o dedo e vá aproximando devagar do olho do sujeito e diga algo do tipo, e seus olhos vão pesando. Pesando cada vez mais, você talvez comece a piscar, vão ficando completamente pesado e você vai tendo uma vontade enorme de fecha. Quando eu tocar sua testa e falar dorme, você apenas vai fechar os olhos e se permitir relaxar profundamente. Dica: quando você tocar na testa do sujeito e falar dorme. 27. Diga, quando você deixa a cabeça tombar para baixo. Você relaxa 2 vezes mais. Assim o sujeito tem um relaxamento maior. Essa indução é fisiológica porque causa cansaço dos olhos. Dave Elman. Feche os olhos e relaxe. Lembre de 28. Algum dia que você acordou cedo mas não precisava, como naquele você ouve pessoas falando na sua volta, barulhos mas nada disso tira sua vontade de relaxar. Você sabe que a qualquer momento você pode abrir os olhos mas você prefere deixá-los fechados e aproveitar esse relaxamento. É importante falar que a pessoa a qualquer momento poderá abrir os olhos porque ela precisa se sentir no controle por mais que não esteja.
Vou pedir para você fazer um teste com você mesma. Desligue completamente seus olhos, a ponto que você não consiga mais abri-los. Quando tiver a certeza de que seus olhos não vão mais abrir, você vai se permitir um único teste de tentar abrir e não conseguir no seu tempo a partir de agora. Quando você tentar e não conseguir, faça um sinal positivo com a cabeça. Quando você perceber que o sujeito tentou abrir e não conseguiu, ou quando ele avisar você, você diz: isso, não precisa mais tentar. Agora distribua esse relaxamento da cabeça em direção aos pés e vá relaxando mais ainda. Agora quero que concentre em seus olhos. Em algum momento vou pedir para você abrir e fechar os olhos, e quando fizer isso você relaxa 2 vezes mais. Faça isso 4 vezes e quando pedir para o sujeito abrir e fechar os olhos, passe sua mão de baixo para cima nos olhos do sujeito. Diga: agora quando você abrir e fechar os 29 olhos, você vai atingir um nível maior de relaxamento. Agora quero que você se concentre no seu pulso direito. Em algum momento vou pegar seu pulso, vai ser como se eu tivesse pegando um pano molhado bem pesado. Não precisa me ajudar, e quando pegar seu pulso você relaxa 2 vezes mais. Faça isso 4 vezes. Muito bem, você está indo muito bem. Agora você já relaxou seu corpo. Como você sabe, muitas das nossas crenças limitantes começam na nossa mente. E para você aprender mais sobre sua mente e ter uma experiência melhor, você precisa relaxar sua mente. Então vamos fazer um exercício para relaxar sua mente. Em algum momento vou pedir para você contar em voz alta de 100 até 1 em ordem decrescente, mas aproximadamente perto do número 98 ou até mesmo antes. Quero que você se permita esquecer todos os outros números para um relaxamento melhor. Você não vai precisar deles agora. Então se permita esquecer todos. Pode contar. Quando o sujeito começar, fale estalando o dedo e eles vão sumindo e sumindo, sumindo cada vez mais e sumindo e sumindo. Aprofundamento. 30. Após isso o sujeito está em transe, agora vamos aprofundar o estado. É interessante constatar que essa indução leva o sujeito para o estado sonambúlico se o sujeito for bem sugestível. Além disso, se você for hipnotizar alguém que já hipnotizou ou já foi hipnotizado várias vezes, o aprofundamento não é necessário porque o sujeito já aprendeu como acessar o estado de transe, a mente dele já está preparada para isso. No aprofundamento você pode pedir para o sujeito se imaginar que está descendo uma escada com 10 degraus e que cada degrau que ele descer, ele vai se permitir relaxar cada vez mais. Pode pedir para ele se imaginar na mesma situação, porém que agora ele está em um elevador e cada andar que ele descer vai se permitir a relaxar o dobro a cada andar. Você pode usar essa frase: quando mais você relaxa, mais profundo você fica nesse estado, e quanto mais profundo fica, mais você relaxa. Segue abaixo um exercício de relaxamento muito bom chamado de balanço postural. Você pode usar ele para pessoas difíceis de hipnotizar. Peça para o sujeito ficar de pé e juntar os 2 pés. Peça para ele fechar os olhos, relaxar todo o seu corpo e imaginar que está num barquinho. Nessa parte diga: pode ficar tranquilo que não vou te deixar cair. 31. Importante passar segurança para a pessoa. Coloque suas mãos nos ombros da pessoa e diga: imagine que esse barquinho vai balançando, balançando cada vez mais e quanto mais balança, mais relaxado você fica e o barquinho balança para frente, para trás, para um lado, para outro. Nessa parte balance a pessoa. Uma boa dica: depois que o sujeito estiver em transe, diga algo do tipo: a partir de agora todas as sugestões que eu der para você vir à realidade, não importa o quanto ridículo seja. E você responde porque simplesmente se sente muito bem em responder minhas sugestões. Signo sinal. Agora chegou a hora do signo sinal. Observação: o signo sinal não é importante, mas você pode usar ele para o sujeito entrar no estado de transe e aprofundar toda vez que você quiser. É uma âncora que você instala no sujeito para poder fazer as rotinas. Você irá instalar a palavra dorme do jeito que quiser. Exemplo: a partir de agora, toda vez que eu olhar diretamente nos seus olhos, estalar os 32 dedos
Se falar a palavra dorme, você vai entrar imediatamente nesse estado, só que mais profundo. Sugestões. Pronto, agora o signo sinal está instalado. Agora você pode usar suas rotinas. Vou listar algumas. Pés colados no chão, amnésia, nome, números, pessoas, perda da fala, falando igual cachorro vendo algum ídolo, sentindo um cheiro que não está ali. Pés colados no chão. Imagine que seus pés estão cheios de cola Super Bonder e vão ficando completamente colados. Vou contar até 3 e somente no 3. Tente andar, mas não consegue. Imagine essa cola ficando 2 vezes mais poderosa. 2. Quanto mais você tenta andar, mais preso no chão você fica. 3. Tente andar, mas não consegue. Tente, mas não consegue. Diga isso em tom de ameaça, apontando um dedo para o sujeito. A amnésia de algum número. Vou usar o 4 como exemplo. 33. Imagine que você está na sala de aula, você está na frente do quadro, e na sua frente tem um giz e um apagador. Quero que escreva os números de 1 a 5 no quadro. No seu tempo, quando terminar, faça um sinal positivo com a cabeça. Isso, muito bem. Agora pegue o apagador que está na sua frente, e apague o número que está entre o 3 e o 5. Repare que não digo diretamente o número 4. Apague completamente e vai sumindo cada vez mais da sua mente. Quando terminar, faça um sinal positivo com a cabeça. Isso, muito bem. Agora, quando estalar meus dedos, você vai acordar e vai contar para mim de 1 a 5. Para fazer essa rotina com o nome da pessoa, é a mesma coisa, só que a pessoa vai apagar o nome do quadro. Aí, se você quiser que ela troque de nome, peça para ela escrever algum outro no quadro. Perda da fala. Você pode usar essa rotina logo depois da amnésia, dizendo algo do tipo: sabe o porquê vou e não consegue lembrar? Porque tirei sua voz agora. Passe o dedo na garganta do sujeito como se estivesse tirando a voz dele e diga: tente falar e não consegue. Tente, quanto mais tenta, mais impossível é. Imagine você em algum sonho conversando com alguém, não precisa me dizer quem é. Imagine sua voz sumindo e sumindo aos poucos da sua mente. 34. Sumindo cada vez mais, como se você nunca tivesse aprendido como falar. Vou contar até 3, somente no 3 tente falar, mas não consegue. E a voz some cada vez mais. 2. Passe o dedo no pescoço do sujeito como se estivesse tirando a voz dele e diga: agora tirei sua voz. 3. Tente falar, mas não consegue. Quanto mais tenta, mais impossível fica. Diga isso em tom de ameaça, apontando um dedo na cara do sujeito. Falando igual cachorro. E agora você lembra que você não sabe falar português? O português a partir de agora não existe mais na sua mente. Ele some completamente. Você só sabe falar cachorrês, latindo, um latido que só você sabe, que você imagina, um latido que está na sua mente. E você não dá bola para as pessoas rindo porque você se sente muito bem falando esse latido da sua mente. Vendo um ídolo, vou usar o ex com o Silvio Santos, e você lembra que o Silvio Santos está aqui hoje, mas ele está disfarçado para uma experiência de TV. Nessa hora você vai falar como ele está vestido e você escolhe uma pessoa para ser o Silvio. Se a pessoa estiver de boné e jaqueta, você dirá: como o Silvio Santos está disfarçado, ele está usando um boné e uma jaqueta. Quando eu estalar os dedos e falar a corda, você vai ver. 35. Na sua frente o Silvio Santos disfarçado de boné e jaqueta. É interessante constatar que na hipnose temos o delírio e a alucinação. Delírio. Você mostra um cavalo de brinquedo e fala que é uma aranha. A pessoa vai ter um delírio vendo uma aranha. Alucinação. Você diz que a pessoa vê uma cobra gigante na sua frente, sendo que não tem nada ali. Sugestão pós-hipnótica. É uma sugestão que você usar para quando o sujeito despertar do transe. Depois que você usar as rotinas, você precisa tirar exemplo. Pronto, agora todas as sugestões estão removidas. Quando for tirar a pessoa do transe, você pode usar uma contagem de 10 a 1 ou fazer o sujeito imaginar algo como subindo uma escada com 10 degraus para voltar do transe. Por exemplo, vou contar de 10 a 1 e você vai voltar desse transe se sentindo muito bem. Você pode dizer o seguinte: você vai sair desse transe se sentindo muito bem, melhor de quando você estava quando entrou. Vários hipnotistas usam o se sentindo muito bem.
36. Presente hipnótico. No presente hipnótico, você instala uma âncora positiva para a pessoa quando estiver no estado de alerta. Exemplo: quero que você se concentre no seu pulso direito e imagine um momento muito bom que você teve na vida, talvez um aniversário que você não esperava. Quero que você lembre aquela sensação e sinta aquela emoção. Se concentre nessa emoção. Isso, muito bem. Agora quero que imagine essa emoção ficando 2 vezes mais forte no seu pulso. Muito bem. A partir de agora, toda vez que você tocar no seu pulso direito, você vai sentir essa emoção de novo. Termino do transe. Agora vou fazer uma contagem de 10 a 1, pode ser de 5 a 1. Ao longo da contagem você vai voltando do transe hipnótico. Quando estalar os dedos e falar a palavra acorde, você vai despertar do transe se sentindo muito bem, melhor de quando você entrou em transe. 5 e vai voltando. 4 vai voltando se sentindo muito bem. 3 já pode voltar a sentir seu corpo, seus olhos, seus braços. 2 se sentindo muito bem. 1 acorde se sentindo muito bem. 37. AB reação. Pode acontecer do sujeito durante o transe hipnótico, sem você ter feito nada, devido a uma demanda do subconsciente fazer uma regressão e entrar em pânico espontaneamente. O que vou listar abaixo é para controlar essa reação e serve para outras reações também, se o sujeito começa a chorar, ficar com raiva, etc. 1. Mantenha calma. Você é o hipnotista, você tem autoridade, a pessoa conta com você para estar segura durante todo o processo. Se você demonstrar um pouco de medo, insegurança, o sujeito vai piorar. 2. Não toque o sujeito. O sujeito vai estar em estado de ancorar, e somos acostumados a abraçar alguém e tocar quando a pessoa está triste, mas você não pode tocar o sujeito e nem permitir que alguém faça isso, porque você vai estar ancorando o toque ou o abraço com aquela sensação do sujeito e não queremos ancorar um abraço com a tristeza do sujeito. 3. A cena. Veja essa cena sendo projetada em uma tela na sua frente, e perceba que essa cena vai sumindo, 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 cada vez mais, quando você falando, sumindo, estale os dedos para ancorar, depois. Você vai estalar os dedos novamente e você precisa que. 38. A cena suma da cabeça do sujeito. 4. Respiração. Enquanto você inspira profundamente e soltar o ar com calma, você percebe que se sente cada vez mais seguro. Provavelmente o sujeito vai estar apavorado, e a palavra segurança vai acalmar o sujeito. Ou seja, você tá com medo, você quer se sentir seguro. 5. Amnésia. Nessa parte você pode voltar a estalar os dedos, diga algo do tipo, vou contar de 5 a 1 e você vai despertar se sentindo muito bem. Ou você pode fazer o sujeito lembrar de algum momento ótimo que teve na vida e dar uma sugestão pós-hipnótica, e você vai despertar sentindo essa ótima sensação. 6. Encerre. Não hipnotize o sujeito novamente. Você pode falar pro sujeito, e aí, está se sentindo ótimo, NE? Porque se você falar, e aí tá bem, o sujeito vai lembrar da cena novamente e vai entrar no estado de novo. A diferença é que você está fazendo uma afirmação com a emoção do sujeito e se perguntar se ele está bem, só fará ele lembrar da cena. É importante constatar o sujeito tem a AB reação. Espontaneamente devido a uma demanda do subconsciente dele, então, você não fez nada de errado, aquilo estava na mente do sujeito incomodando e uma hora ia sair. 39. Cuidados na hipnose de rua. É importante falar que devemos tomar cuidado com a hipnose, principalmente na rua, pois podemos machucar as pessoas se usarmos a hipnose de forma irresponsável. Uma dica seria você pedir para o sujeito até onde você pode ir com ele, para não haver situações de constrangimentos. Senão você pode ser interpretado de forma errada por mais que tenha sido divertido a experiência. Induções de choque como arm pull. Se a pessoa tem problema no pulso, está com o pulso machucado, por exemplo, obviamente você não deve usar esse tipo de indução. Não queremos machucar ninguém. Sempre devemos dar um comando de equilíbrio para o sujeito, pois não queremos ninguém caindo no chão batendo a cabeça. 40. Como abordar para hipnotizar?
Quando você sair com o objetivo de hipnotizar na rua, você precisa primeiro de tudo sair com uma energia boa. Se você chegar no grupo com uma energia baixa, eles não vão te dar espaço. Então pare, faça uma lista de músicas no celular que te deixam animado, se sinta bem e saia. No começo você vai ter insegurança, medo entre outras emoções que vão te impedir de abordar. Então como você pode se livrar dessa sensação ruim? Infelizmente não existe nenhuma pílula, ou remédio ou palavra que você fale que resolva, você só perderá a insegurança através da prática. Mas você pode usar algumas técnicas. Vou citar 2. Uma regra dos 3 segundos. Você está na rua, viu uma pessoa ou um grupo e pensou em ir, conte até 3 e vá. Essa regra funciona muito bem porque você indo não vai dar tempo de pensar besteira do tipo, e se N der certo, e se rirem de mim? Fazendo isso a sensação de nervosismo vai ser menor. 2. Simplesmente vá, viu uma pessoa ou grupo. Não pensa, só vai, o efeito será o mesmo. Essa sensação vai aparecer todo dia até você. 41. Acostumar porque isso é natural do ser humano, mas você pode usar essas técnicas que mencionei. Pois bem, abordando uma pessoa sozinha independente se for homem ou mulher. Oi, tudo bem? Chamo-me fulano, trabalho com hipnose, faço curso, faço hipnose. Qualquer coisa que te dê autoridade você pode falar, só não pode falar que você está aprendendo pois isso vai acabar com sua autoridade. E estou divulgando os benefícios da hipnose. Gostaria de saber se você gostaria de ter uma experiência de hipnose envolvendo sua imaginação e concentração. Abordando um casal. Você vai falar a mesma coisa, a única diferença é que se você for homem, vai chegar diretamente no homem e vice-versa, porque parece que você estará dando em cima da pessoa. Abordando um grupo, você fará a mesma coisa citada acima. A diferença é que provavelmente o pessoal irá pedir permissão para o líder do grupo tanto verbalmente como não verbalmente, ou seja, vão olhar para ele ou vão dizer, se tu fizer eu faço, então você fala diretamente com o líder. 42. Tirando o vício. Como podemos simplesmente tirar um vício ou um medo de uma pessoa? Vou usar o exemplo do cigarro como vício. Coloque a pessoa em estado de transe e diga, se concentre na sua respiração, imagine que cada vez que inala o ar, você sente uma sensação que te faz muito bem. Quero que você imagine o cigarro na sua boca. Imagine que você está inalando a fumaça do cigarro e é algo horrível. Imagine que esse gosto horrível aumenta 2 vezes mais, e o ar que você respira fica cada vez mais agradável na medida em que você respira. Faça o sujeito ancorar nojo com o cigarro e uma ótima sensação quando respira, e use isso como sugestão pós-hipnótica. Medos. Vamos supor que o sujeito tem medo de aranha. Peça para ele imaginar que está de pé do lado de uma lixeira e seu bolso está cheio de pedaços de papel. Diga que esses pedaços de papel são todo o medo que ele sente em relação à aranha. Diga, quero que você, no seu tempo, coloque todos os pedaços de papel na lixeira e 43. Com os pedaços coloque junto seu medo, e quanto mais você coloca os pedaços de papel na lixeira, mais vai tirando o medo que está no seu subconsciente. Isso muito bem, agora você vai despertar desse transe se sentindo muito bem, e não vai mais sentir medo de aranha, porque você jogou todos os pedaços de papel na lixeira. Você pode também pedir para a pessoa imaginar a imagem de uma aranha na frente dela, e transformá-la em algo engraçado. Exemplo, imagine essa aranha ficando menor. É importante diminuir o tamanho da aranha porque provavelmente a imagem que o sujeito cria é uma aranha enorme. Por isso o motivo do medo. E essa aranha fica pequena. Agora imagine que essa aranha está usando sapato, fumando cigarro, rindo de você. Imagine uma cor que você gosta muito. Agora pinte a aranha dessa cor. E a aranha vai ficando cada vez mais engraçada, e você começa a rir da aranha, e aquele medo vai sumindo cada vez mais e a única coisa que você sente em relação à aranha é que ela te faz rir muito. 44. Dor. Dor tanto física como mental, exemplo, dor no braço, dor de cabeça, enfim.
Peça para a pessoa dar uma nota de 0 a 10 para a dor. Imagine que essa dor tem uma forma geométrica, exemplo, um triângulo. Peça para o sujeito imaginar na sua frente tem um triângulo grande. Peça para ele se concentrar na sua respiração, que a cada vez que respira, essa forma vai diminuindo e se transformando em outras. Imagine que essa forma vira outra forma menor na medida em que você respira. Ela vai diminuindo até ficar mega pequena. Em um momento essa forma vai virar um bloquinho quadrado muito pequeno, e quando o sujeito tiver a certeza que a forma virou em um bloquinho, peça para ela te avisar. Isso muito bem, agora quero que você pegue esse bloquinho, e agora sopre ele, e com o poder da sua imaginação faça ele voar para longe, para o céu, para o espaço, e o bloco some completamente. Quando o sujeito despertar você pode perguntar, e aquela dor? Que nota você daria para ela agora? É importante falar, aquela para dar impressão de algo que está longe. Provavelmente a pessoa vai dizer que a dor diminuiu. 45. Bastante, geralmente ela some. Autoconfiança. Todo hipnotista precisa de autoconfiança. Você precisa demonstrar que é o melhor na área. Você precisa passar autoridade. E como fará isso? Você precisa se apresentar como o melhor hipnotista. Você precisa fazer e falar com confiança. Quando for fazer pseudo-hipnose, não diga que são testes fisiológicos. Haja como se estivesse realmente hipnotizando, pois isso te dará muito valor, e você conseguirá um resultado melhor. Você pode pedir para alguém te apresentar como melhor, porque as pessoas mesmo inconscientes vão dar mais valor e atenção a quem elas consideram de maior autoridade. Exemplo, professores, apresentador de TV, seus pais. Mas como você fará para ter confiança com a auto-hipnose? Vamos usar a indução de Dave Elman. Quando você terminar de se hipnotizar com ela, imagine que na sua frente está outro você. É bom fazer isso de pé, e esse outro você tem todas as características que você busca e uma autoconfiança poderosa, depois de imaginar esse outro você na sua frente com as características e auto confiança, imagine você entrando dentro dele, se achar. 46. Melhor de 2 ou 3 passos para frente, como se realmente estivesse entrando dentro do outro você. Agora que você entrou no outro você, imagine na sua frente um terceiro outro você, com 2 vezes mais poder do que o segundo que você imaginou. Aí entre nesse outro terceiro você. Depois faça a sugestão pós-hipnótica. Eu vou despertar desse jeito, qualquer coisa do tipo, e termine o transe. Pronto, agora que você adquiriu o que queria, saia de casa e vá para a rua hipnotizar pessoas. Extras. Algumas coisas são essenciais na hipnose, sem elas fica impossível hipnotizar, são elas. Autoridade. Pense o seguinte, quando você vai no médico e ele diz, você está bem, você acredita, por quê? Ele tem autoridade, o médico está te hipnotizando, e o mesmo efeito acontece nas escolas ou em casa. Então a autoridade é algo importante na hipnose. Confiança. Sem confiança você não sai do lugar, pois é com ela que as pessoas vão acreditar em você, seja lá no que for fazer. Então pratique, saia pra rua e pratique. Você pode ser o hipnotista mais fodão da face da Terra. Na teoria, sem a confiança e prática você não passa de 47. Alguém igual aos outros. Expectativa. Deixe o sujeito com expectativa, pois assim irá facilitar muito. Aquela frase que te ensinei em algum momento, use ela, pois ela cria expectativa. Faça algo que o sujeito não espere, as chances de respostas são grandes assim. Humor. Sem humor a hipnose ocorre, mas numa interação social as pessoas gostam muito mais quando se divertem, então tenha humor. Mas lembre, não seja um palhaço, faça as rotinas com humor, assim você irá conquistar público. Seja forte, não se abale com o que os outros falarem. Se você der bola para as pessoas debochando de você, você nunca sairá do lugar,
Se uma rotina não deu certo, tente outra ou fale. Você não está concentrado o suficiente, porque acontece do sujeito não estar concentrado o bastante. Não desista se o pessoal falar que você é ruim, não de bola. Um bom hipnotista não se importa com as críticas, somente compartilha a experiência e se permite obter mais conhecimento. Prática. Como citado acima, você nunca irá ser bom em algo se não praticar, então estude e coloque em prática o conhecimento. Uma dica para os iniciantes: aprenda como funciona a mente humana, como funciona a hipnose, logo depois aprenda os exercícios de pseudo hipnose, aprenda 2 ou 3 de início, e use apenas o pré. 48. Talk e as pseudo-hipnose de início para você ganhar prática e confiança, assim, facilita muito a evolução. Quem não hipnotizar? Você não deve desperdiçar conhecimento com quem não merece. Segue uma lista de quem não aconselho hipnotizar logo de primeira. Pais, nem pense em tentar com seus pais, você não tem autoridade com eles. É muito difícil hipnotizar os familiares, tirando a autoridade. Eles provavelmente vão te sacanear. 2 pessoas que tentam te sacanear. Se você fez uma rotina e percebeu que a pessoa só está fazendo para te sacanear ou provar que a hipnose não existe, desista, pois a mesma não irá entrar em transe. 3 pessoas debochadas, aquelas que chegam e falam: "E aí, mágico, me hipnotiza", e você vê que o cara tá te testando.